Meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é teu amigo, irmão obreiro Leandro, e eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra para edificar a tua vida, uma palavra para muitas das vezes confrontar o pecado e o erro que há nas nossas vidas, né? E a palavra de Deus, ela tem esse poder e ela tem essa unção de confrontar o erro de nossas vidas, o pecado que há em nossa carne, em nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Desde já, eu agradeço a todos que têm participado comigo aí, né, nas lives, todos aqueles que têm participado comigo aí, né, que são inscritos nos meus canais. Eu tenho aí o canal que Deus me deu, esse do Instagram, do YouTube, do Facebook, né? Então eu peço a vocês a compreensão, peço por amor, né, que possa se inscrever lá, para que mais almas sejam alcançadas. Marque pessoas nos comentários, para que em nome de Jesus, pessoas sejam alcançadas, né, pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Para que essas pessoas, em nome de Jesus, sejam tocadas a cada dia mais para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tô deixando aí, ó, no comentário aí, já ô meu irmão, a fé do Cruzeiro, Deus te abençoe em nome de Jesus. Valcir Cologuini, Deus abençoe em nome de Jesus. Tô deixando aí, ó, o título, aí eu estou deixando, o título hoje é a reflexão, aprendizado e fortalecimento para você que se diz profeta de Deus, né? Hoje muitas pessoas se intitulam a profetas de Deus. Muitas pessoas se colocam aí como profetas de Deus, né? Quantas pessoas estão aí se colocando como profetas de Deus e infelizmente, né, não estão suportando esse fardo, né, que se dizem um fardo. Muitos não estão suportando esse cargo, né? Muitos não estão aguentando. Muitas pessoas estão abandonando. Muitas pessoas já não querem mais. Muitas pessoas já acham que não tem valor. Muitas pessoas, né, já não se preocupam. Já tem aquelas pessoas que se dizem profetas de Deus, mas infelizmente estão indo contra a palavra de Deus. E esses não são escolhidos, esses não são chamados, esses não são consagrados, esses não são separados por Deus. Aleluia. Em 1 Reis capítulo... 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia nos ensina a respeito da consagração de Davi. 1 Samuel capítulo 16, isso mesmo, a consagração de Davi, aonde Samuel ele unge Davi a rei. Amados, quando Samuel foi ungir Davi a rei, não foi Davi que pediu para ser ungido, não foi Davi que pediu para ser escolhido, não foi Davi que quis ser escolhido, mas sim Deus o escolheu, mas sim Deus ordenou ao profeta Samuel para que assim ungisse a Davi. Amados irmãos, muitas das vezes, tem pessoas que não têm esse discernimento e se intitulam profetas. Muitas pessoas são escolhidos por homens. Observamos lá nesse mesmo capítulo, Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, de que Samuel, quando entra o irmão de Davi, Samuel iria escolher o irmão de Davi. Iria escolher o irmão de Davi por ser alto, por ser forte, por ser um homem formoso, né? Por ser um homem do exército de Saul.
a um homem que já tinha participado de guerras, um homem que poderia estar preparado para guerras, porque um rei, naquela época, ele iria sim participar de guerras, ele iria sim comandar os povos, né? Teria que ter uma sabedoria para comandar. E Samuel já iria logo ungir o irmão de Davi. Porém, Deus não permitiu isso. Deus estava no controle, Deus estava no comando e Deus ordenou que ungisse Davi. Deus já tinha escolhido Davi. Então, meus amados, o que eu te digo? Muitas pessoas são escolhidas por homens e não por Deus. Muitos que se intitulam profetas são escolhidos por homens e não por Deus. Muitos que se intitulam profetas são consagrados, ungidos por homens e não por Deus. Amados irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo? Estava eu lendo a palavra de Deus aqui nesta tarde, para a glória de Deus, e eu estava lendo Mateus capítulo 23, que você pode pegar a tua Bíblia e me acompanhar na palavra de Deus. Mateus capítulo 23, onde nós vamos ler que Jesus confronta aqueles fariseus, os hipócritas, né, daquela época, aqueles fariseus que se diziam conhecedores da palavra, se diziam conhecedores da lei, até então eles sendo conhecedores da palavra, eles sendo conhecedores da lei, mas infelizmente não tinha o total discernimento, o verdadeiro discernimento dado por Deus, pelo Espírito Santo, para reconhecer, para conhecer, para saber, para entender, para discernir que a palavra de Deus é a verdade. Onde aqueles homens viviam pela religiosidade, onde aqueles homens viviam debaixo da lei, e eles queriam pregar a lei, pregar a lei, pregar a lei, e somente a lei, e condenava cada dia mais a Cristo Jesus, que veio pela graça, que veio a cada dia mais nos transformar para a glória de Deus, em homens, mulheres, servos do Senhor, que amam ao Senhor em espírito e em verdade, que prega o verdadeiro evangelho, que fala da verdade, que faz aquilo que agrada a Deus, que busca agradar a Deus todos os dias em nome de Jesus. Aqueles homens, eles perseguiam não só a Jesus Cristo, mas eles perseguiam todos os profetas. Eles perseguiam todos os homens, ministros da palavra de Deus. Aqueles que pregavam que Cristo Jesus era o Senhor e Salvador, aqueles homens hipócritas, os fariseus, eles não aceitavam que Jesus Cristo era o único, eterno, suficiente Salvador, que Jesus, ele estava ali, que Jesus era o Filho de Deus, eles não aceitavam. Amados irmãos, muitos até hoje não aceitam isso. Muitos até hoje não aceitam isso. Os profetas, ou muitos profetas que são realmente levantados por Deus, ungidos por Deus, consagrados por Deus, muitos desses profetas, eles ainda estão sendo perseguidos. Olhamos aí fora, em outros países, pessoas sendo maltratadas, pessoas passando fome, pessoas passando por momentos difíceis. No Afeganistão, há pouco tempo, né, ainda está, mas hoje a mídia já não mostra tanto como antes, né, porque isso é só momento de pessoas sendo ali por entregarem as suas vidas a Cristo, eles não aceitam. O povo do Islã não aceita. O povo da China, muitos não aceitam. E olha que se dizem que a China é o país onde mais existe cristão. Amados irmãos, esse povo está sendo perseguido. Eu sempre digo que no Brasil não há esse tipo de perseguição, onde muitas pessoas se dizem que há perseguição no Brasil, uma perseguição religiosa. Há sim aqueles que se levantam, mas temos que entender que muitas pessoas não gostam da palavra, não gostam da verdade. Isso não vou colocar fora da igreja evangélica, não vou colocar fora do cristianismo, isso eu vou colocar dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica.
onde muitas pessoas não aceitam a verdade, onde muitas pessoas que se titulam até mesmo profetas, mas não aceitam a verdade. Muitas pessoas que se intitulam pastores, missionários, evangelistas, que se dizem cristãos, mas eles não aceitam a verdade. Muitos vivem pela religiosidade. Hoje em dia o nada a ver tem entrado dentro das igrejas. Hoje em dia as pessoas, em vez de levar a palavra de Deus para fora, para que a pessoa abandone o mundo, muitas pessoas, infelizmente, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Hoje muitas igrejas estão completamente tomadas pelo mundo. Hoje muitas igrejas estão completamente tomadas por aquilo que é o secularismo, As músicas seculares, as modas seculares estão invadindo a igreja, mas não porque estão tomando por força, não, porque simplesmente os próprios cristãos estão trazendo. E por isso os profetas vão ser perseguidos. Por que os profetas vão ser perseguidos? Porque o profeta vai chegar para falar a verdade, aquilo que Deus manda. O profeta não é aquele que profetiza carro, profetiza casa, profetiza bens materiais ou até mesmo espirituais. Onde muitos dizem, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo. Não, profeta não é isso. Eu não acredito nesse tipo de tal profecia. Aí eu profetizo isso, eu não acredito nisso. Me perdoe, mas eu não consigo acreditar nessas coisas, porque tudo é da vontade de Deus. Só vai acontecer quando é da vontade de Deus. Então, quando Deus manda profetizar, algo vai acontecer. Quantas vezes pessoas dizem, eu profetizo cura, libertação e não acontece nada? Por quê? Ah, mas é tudo no tempo de Deus. Ei, quando Deus fala, quando Deus ordena, ninguém impede Deus de agir. Nada impede Deus de agir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Quantas pessoas hoje se intitulam profetas por eu profetizo isso, eu faço isso? Irmãos, por que eu não chego a acreditar e eu vou te dizer que até me endureço por conta disso, porque eu não chego a acreditar nesse tipo de coisa. Porque se eu tivesse, eu vou dizer de mim, se eu tivesse tanta autoridade assim, de profetizar cura, determinar, decretar, assim como esses tais profetas estão fazendo, essas pessoas que se intitulam profetas, essas pessoas, eu vou dizer de mim, se eu me intitulo assim, eu iria entrar dentro de hospitais. Eu não ia ficar em cima de púlpitos. Eu não ia ficar em praças. Não, eu ia ficar em hospitais. Eu ia passar 24, 48, 72 e assim por diante, meses, anos dentro de hospitais. Sim, dentro de hospitais. Passando de leito em leito, passando de quarto em quarto, de andar em andar, de hospital a hospital, dizendo eu decreto, eu determino e eu profetizo cura e libertação. Eu faria isso. Eu não perderia. Não estou dizendo de que é uma perca de tempo estar em cima de um púlpito. Não isso. Mas eu estou dizendo assim, eu não ficaria dentro de presídio, não ficaria dentro em cima de púlpitos, em cima de igrejas, profetizando, determinando em pessoas que já se dizem conhecer o evangelho. Eu iria para hospitais, manicômios, centro de recuperações, eu iria para os presídios, para as penitenciárias, eu iria para esses lugares, iria profetizar, determinar e decretar. E eu creio que se assim fosse da vontade de Deus, que estava ordenando, porque eu tenho essa autoridade no nome de Jesus, porque Cristo habita em mim, porque o Espírito Santo está sobre mim, ia acontecer. Iria acontecer. Mas aí, quando você fala isso, aí vem sim a perseguição, aonde as pessoas começam a perseguir, porque Jesus queria ensinar o verdadeiro evangelho, Jesus queria ensinar a verdadeira palavra, mas os fariseus, os escribas, se tornando hipócritas,
né, com tanta hipocrisia, tanta religiosidade, não queria aceitar isso. Olha o que a palavra nos ensina em Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 34. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Para explicar isso aqui, sepulcros caiados é quando você chega a um cemitério e tem ali um túmulo. Por fora está limpo, igual o dia 2 de novembro passou. Muitos foram lá, não só no dia 2 de novembro, mas né, hoje também vai. Todos os dias tem pessoas no cemitério limpando ali, né, o jazigo que fala, né? Limpando ali o sepulcro, limpando ali por fora, colocando pedras de mármore, colocando prata, colocando ouro, colocando flores novas, cuidando ali de fora. Mas infelizmente por dentro estão aqui, ó, sepulcros caiados. Por fora realmente parecem formosos, por fora estão formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Por fora ali estão bonitos, pintados, como eu disse, flores novas, uns colocam mármore, granito, né? É ouro, é prata. Mas infelizmente por dentro está podre. Por dentro o caixão está estragado, podre por conta que a terra comeu, está úmida. O corpo já não existe mais, existe somente ossos. Amados, olha o que o que Jesus disse para aquele povo. Hoje, quando nós pregamos a verdade, o povo já se diz isso aqui, ó. Eles já não aceitam isso aqui mais. Já disse que nós não podemos julgar. Mas Jesus aqui estava julgando? Não. Jesus estava falando a verdade. O julgamento é quando uma pessoa não está fazendo algo e nós chegamos a julgar. Julgar ela por aquilo que ela não fez, ou até mesmo que ela fez, mas em vez de ajudar, infelizmente, está ali julgando ela. Ei, Jesus aqui, ele cansou de falar para aqueles fariseus o que é o verdadeiro evangelho. Mas essas pessoas, esses fariseus, não queriam aprender. Assim como hoje, os escribas aqui, escribas eram homens, doutores da lei, que conheciam da palavra. Hoje, para nós dizer, uns escribas são quem? São professores de teologia, são mestres dentro de igrejas, professores de escola dominical, são pregadores, são músicos. Mas infelizmente, que quando você presta atenção, estão indo contra a palavra de Deus. Por isso que devemos pedir o discernimento a Deus. Por isso que devemos pedir a Deus o discernimento para que não sejamos confundidos com tais palavras que vai contra a palavra de Deus. Muitas igrejas hoje estão cheias, por quê? Porque se dizem, né, que tem tais profetas que profetizam, determinam, decretam, que fazem isso ou aquilo. Mas na realidade nada está acontecendo. Muitas das vezes nem Deus mesmo está ali mais. Por quê? Porque infelizmente estão tirando Cristo. Estão tirando a presença do Senhor. Estão tirando o Espírito Santo. Estão tirando a verdadeira palavra de Deus. Para quê? Para colocarem as suas fantasias. Muitos são lobos vestidos de ovelhas. Começam a pedir dízimos, ofertas de grandes valores. Já não é 10%, mas já é 20%, já é 30%. Já é seu 13º, já é casa, já é carro. Já começa a fogueira santa, já começa isso, já começa a vender coisas dentro da igreja que são lobos vestidos de ovelha, que estão enganando o povo. Em vez de levar o povo para o céu, estão tirando o povo do céu. E muitos estão cegos espiritualmente, que quando você fala a verdade, essas pessoas não aceitam mais. Por quê? Porque já amam tanto aquelas tipos de coisa que os tais profetas dizem, que os tais pregadores dizem, que as pessoas, quando você diz a verdade, elas já não aceitam mais. Elas já olham para você e falam, você está julgando, você já está condenando, você não tem o direito de fazer isso. Mas a palavra me ensina
Eu não posso julgar uma pessoa pela sua aparência, mas pela sua reta justiça eu julgo pela palavra. Eu julgo pela palavra por aquilo que a pessoa está falando. Ei, você está falando errado. Não é termo de julgar, você está errado. Pessoas fazendo bazares dentro de igrejas, pessoas vendendo e vendendo mais coisas de salgado a roupas dentro de igrejas. Pregadores sobem nos púlpitos para vender os seus livros, vender os seus cursos, vender os seus trabalhos em vez de pregar a verdade. Pregadores que sobem em cima de púlpitos e contam mais das suas vidas pessoais do que falar de Cristo, falar sobre a vida de Cristo. Ah, irmão Leandro, mas eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Não, eu tenho que pregar aquilo que Cristo viveu. Eu tenho que pregar aquilo que Cristo me ensina, me ensinou e vai me ensinar. Eu não prego o que eu vivo. Eu costumo dar alguns testemunhos da minha vida. Já fui chamado no ministério uma vez para ministrar e Deus me deu a ordem de eu somente falar sobre o meu testemunho de vida. Como Jesus me libertou, como eu perdoei várias pessoas por ter feito algo de errado comigo. Isso sim é um testemunho para incentivar as pessoas, induzirem as pessoas a fazerem o bem. Mas tem pessoas que só sabem dar testemunho de carro, de casa, de casamento, que diz, só de bens materiais. Pessoas não dão ali os seus testemunhos que passou pelo vale, que passou pelo deserto e para a glória, infelizmente chegaram lá, mas para a glória de Deus, Deus os restaurou, os renovou. Aleluia! Assim Jesus estava falando com este povo aqui, pois são semelhantes a sepulcros caiados. Versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqueles homens por fora pareciam que estavam cheios da reta justiça de Deus, estavam sendo justo diante dos homens, mas infelizmente por dentro estavam cheios de hipocrisias, estavam cheios de iniquidade, aquilo que era contra a palavra de Deus. E isso tem acontecido no nosso meio. Isso tem acontecido no nosso meio de tal forma de que infelizmente as pessoas já não querem mais a verdade. Você que prega a verdade, você já não é chamado mais nos ministérios para ministrar. Por quê? Porque você é contra tudo aquilo que estão fazendo. Não é no ministério, não é chegar lá e apontar o dedo, falar você está errado nisso, você está errado nisso. Não, é pregar o evangelho que nos ensina como andar em Cristo, como ter uma mente de Cristo, como ser imagem e semelhança de Cristo. É isso que é o evangelho. No versículo 29 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, olha o que eles diziam, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eles diziam que se vivessem no tempo dos pais deles, na época que perseguiu os profetas, como lá no Velho Testamento, muito aconteceu, eles não iriam perseguir. Eles não iriam perseguir os profetas. Ai de vós, versículo 30, e dizeis, se existíssemos nos tempos de nossos pais. Mas só que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não estavam tendo discernimento. Ou se estava tendo, não estavam preocupando. Olha no versículo 31. Assim vós testificais, que Jesus diz para eles, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles mesmos estavam falando e testificando que eram filhos daqueles que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Eles estavam cheios daquilo que o pai deles faziam. Cheio de hipocrisia, como o versículo 28 diz. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Como os pais deles estavam lá no passado, eles agora também estavam. No versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Eles estavam sendo cheios da mesma coisa, estavam cheios da mesma coisa dos pais. Olha no versículo 33, serpente, olha o que Jesus disse para eles. E se nós falamos isso hoje, as pessoas não gostam. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí eu pergunto, como que muitos que se intitulam profetas hoje, como que muitos hoje que são pregadores, são ungidos pelo próprio homem, são consagrados pelo próprio homem, são levantados pelo próprio homem, e você observa que não tem chamado de pastor, porque um pastor que ele não ama almas, um pastor que não vai atrás daquele que se desviou, um pastor que não vai atrás daquela pessoa que saiu da igreja e não busca saber e entender o porquê que está acontecendo. Mas muitos pastores, quando a pessoa não dizima, ela procura saber. É o contrário. Mas quando a pessoa sai da igreja, ela não procura saber o que está acontecendo, o ministério não está te agradando em quê, alguém te fez algo, vamos conversar. Não é que o ministério tem que agradar alguém, o ministério tem que agradar a Cristo, porque nós somos membros de um corpo que essa cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas nós devemos entender, talvez algo está afetando aquela pessoa que está ali dentro. Pessoa às vezes está ali dentro do ministério e ela sai por conta de outra. Às vezes até mesmo por conta do líder. Mas infelizmente nós olhamos e hoje está acontecendo isso. Versículo 33, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí eu pergunto para muitos que se dizem tais profetas hoje, muitos pregadores, muitos cantores gospels, muitos que envolvem mais com o mundo do que com o cristianismo. O TikTok é uma rede social que vai lançar tanta gente para o inferno que pessoas não acreditam nisso. Porque estão trocando a glória de Deus para movimentar a glória do homem. Querendo ibope, querendo fama. É cada vídeo que você vê de pessoas envolvendo mundos seculares, músicas seculares, com o cristianismo, estão achando isso normal. E aí a pergunta é, como escapareis da condenação do inferno? Como? Se abandona Cristo e ainda quer ser salvo, se abandona a verdade e ainda quer ser salvo, se ainda abandona a palavra de Deus, a sua santa e reta justiça que vem de Deus, a palavra de Deus que nos ensina, como que vai ser salvo desta forma? Muitos estão abandonando a fé. Muitos estão apostatando. Muitos estão abandonando a palavra de Deus. Muitos púlpitos já não tem mais a presença do Espírito Santo. Tem quantas igrejas aí que já tem anos, não vou dizer meses, mas eu vou dizer anos, que já não batizam. Não batiza nem sequer uma alma. Tem quantas igrejas que não saem para a rua para evangelizar? Tem quantos cristãos que não usam as suas redes sociais para evangelizar, para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus, mas usam as suas redes sociais para fazer videozinhos com músicas seculares, mas se dizem cristãos para obter até mesmo lucros financeiros, porque olhamos o YouTube, quando o YouTube você alcança um certo tipo de seguidores, o YouTube começa a pagar, mas quem paga é os patrocínios, né? Você vai ver vídeos aí, às vezes de pregação, que já começa as propagandas. Amados, muitas pessoas estão assim, não estão se preocupando. Como que vai fugir da condenação futura, da condenação ao inferno? Como que vai fugir da condenação do inferno? Se não quer Cristo, se está abandonando a Cristo.
Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Amado, o que eu quero dizer para você, que é como está aí no título, ó o título: reflexão, aprendizado e fortalecimento para você que se diz profeta de Deus. Eu quero dizer algo para você. Você não tem que ficar se importando com pessoas que estão te caluniando. Você não tem que ficar se importando com pessoas que querem o seu mal. Você não tem que ficar se importando se pessoas já não te chamam mais para ministrar. Você não tem mais que ficar se importando se a sua agenda está esvaziando. Você não tem mais que ficar se importando se as pessoas começam a defamar seu nome. Se você não fez nada disso que elas falam, não se importe, porque Deus fará justiça por ti, conforme o tempo e a vontade dele, em nome de Jesus. Porque nós seremos perseguidos. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse. É para nós ter bom ânimo, porque Jesus fará justiça por todo aquele que está sendo caluniado, apedrejado, todo aquele que está sendo perseguido, todo aquele que é realmente levantado, ungido, consagrado, preparado e separado por Deus como profeta de Deus, e que busca fazer a vontade de Deus, esse sim, para a glória de Deus, vai ser protegido por Deus. Não é porque é o queridinho de Deus. Não bate no peito dizendo eu sou o queridinho do papai. Não bate no peito dizendo eu sou bom, eu sou melhor. Não bate no peito dizendo eu sou profeta de papai. Não, para com isso. Baixe a bola. Baixe a bola. Profeta que é profeta, ele não precisa se exaltar, porque ele será exaltado conforme o tempo de Deus. Profeta que é profeta, ele não precisa se intitular e dizer, eu vejo pregadores em cima de púlpitos. Aqui é profeta. Eu sou profeta. Eu não minto, porque eu sou profeta. Não, se você não mente, fala só a verdade. Prega o evangelho e deixa que Deus faz o demais. Deus vai te levar a lugares aonde você nunca sonhou ir. Deus vai te apresentar como profeta para as pessoas. Deus vai te mostrar para as pessoas. Porque a luz de Cristo estará na tua vida. A luz do Espírito Santo estará na tua vida. Não precisa ficar se gabando. Não precisa. Deixa acontecer naturalmente, deixa acontecer espiritualmente conforme a vontade de Deus, pelo Espírito Santo na sua vida. Continue servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Continue evangelizando. Continue usando as suas redes sociais para pregar o evangelho. Amados, eu fico aqui em lives 40 minutos, 50 minutos, falando e ninguém está escutando. Já tem 34 minutos e 16 segundos. Não tem ninguém na live a não ser eu. Interessante, mas várias pessoas entraram e saíram. Isso não me importa. Vai ficar gravado. Eu vou compartilhar no YouTube, vou compartilhar no Facebook, eu vou compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp. E vai estar lá. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus de que pessoas possam escutar. Eu peço várias pessoas, eu peço aqui através das lives para que as pessoas possam
se inscrever nos canais, que as pessoas possam marcar outras pessoas nos comentários e nada. Às vezes eu mesmo marco. Isso não me importa. O que me importa, sabe o que é? É eu continuar servindo a Deus. Porque a live vai ficar gravada. Eu vou compartilhar com outras pessoas. E o Espírito Santo vai ali convencendo cada um a que deve escutar. O Espírito Santo vai tocar no coração e vai fazer. É isso que é o Evangelho. Não é eu querer ficar aqui nas redes sociais arrotando santidade. Não é eu aqui nas redes sociais querer maltratar o próximo. Hoje está cheio de pessoas assim. Uns querendo aparecer, dizendo ser profetas, e outros querendo apedrejar os verdadeiros profetas. São escribas, fariseus, são hipócritas, são sepulcros caiados. Estão existindo esses dois tipos de pessoa no cristianismo. Esses dois tipos de cristão. Dois tipos de cristão dentro do cristianismo. Agora, temos que pedir ao Espírito Santo o discernimento para entender, para discernir quem é e quem não é, quem é verdadeiro e quem é falso, a palavra que é verdade, a palavra que é mentira, a palavra que é falsa, a palavra que é verdadeira, e pronto, acabou. O Espírito Santo vai discernir. Por isso que eu digo que eu não acredito em muitas coisas, muitas revelações. Há pouco tempo, essa mulher Marília Mendonça veio, que Deus conforte o coração da família, mas todos lembraram só dela. Vários cristãos nas internets lembrando só dela. E o piloto, o copiloto, acho que o tio dela estava lá também. Você não vê, são poucas pessoas que lembraram deles, mas a maioria lembrando dela. Cristãos, aonde uma mulher que se dizia ser de Deus, aonde uma mulher que se dizia falar que era de Deus, como tem aí esse Wesley Safadão, como tem essa Priscila Alcântara, como tem esse tal de Udi, como tem essa Ludmila, essa Pompeu, como tem vários e vários outros, Eduardo Costa, que canta de vez em quando louvores, como tem o Lucas Luco, que há poucos dias eu vi cantando um louvor, como tem essas pessoas. Eu tenho que falar nomes, sabe por quê? Porque talvez são pessoas que você segue. Essa mulher de Simone Simaria, que se diz cristã, mas são músicas que fazem apologia à prostituição. São músicas que fazem apologia, que realmente induzem as pessoas a beberem, a prostituírem, a adulterar. Essa mulher Marília Mendonça, as músicas dela eram só sobre adultério. E quantos cristãos escutavam a música dela? São pessoas que fazem pactos e alianças com Satanás, que vendem as suas almas para Satanás, e você fica perdendo tempo e escutando, e ainda sobe em cima de um púlpito e se diz profeta, e ainda sobe em cima de um púlpito e se diz levita, eu não sei aonde as pessoas arrumam dizendo que é levita. Meu pai, as pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. As pessoas não querem acreditar na palavra de Deus. Será até quando? Aí vem a pergunta que Jesus disse no versículo 33, Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Um espírita, ele faz tantas obras boas. Ele doa roupa, ele doa cesta básica. Os espíritas. E quer dizer que eles vão para o céu? Não, não vão. Se não se arrepender, não vão. Não vão. Se não se arrepender, não vão. João capítulo 3, versículo 5, diz
que se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não vai herdar o reino de Deus. Aí você já até se perde, você fala se é homem, se é mulher, porque era mulher e fez uma cirurgia para ser homem e agora é homem, né? Essa Tami Miranda batizou há poucos dias. Ela fala que é para a glória de Jesus. Mentira. Infelizmente está sendo para a glória de Satanás. Sabe por quê? Porque se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, ela só tomou banho. Ela só tomou banho em rede nacional, onde o nome dela, a cada dia é dela ou dele, é dela, né? É dela, porque ela ainda tem nome de homem, de mulher, me perdoe, ela ainda tem nome de mulher. Ela ainda tem nome de mulher. E ela nasceu mulher. Quem mudou foi a ciência que mudou o sexo dela, que ela foi lá e fez uma cirurgia, mas ela é mulher. Há um espírito maligno aí, há um espírito demoníaco aí, em que cega as pessoas, cega o entendimento das pessoas. E está cheio de cristãos vivendo desta forma. Está cheio de cristãos vivendo assim, sem se importar com o que está acontecendo. Sem se importar com isso aqui, ó. Como escapareis da condenação do inferno? Como vão escapar? Para você que se diz que é profeta, pregue a palavra de Deus. Para você que se diz que é consagrado por Deus como profeta, pregue a palavra de Deus. Não importa se você vai ser perseguido, não importa se a sua agenda vai ser vazia. Mateus capítulo 24, versículo 9 diz assim: então vão-os entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Todo aquele que que prega a verdade de Deus, todo aquele que faz a vontade de Deus vai ser perseguido. Para com esse tipo de coisa, de achar, ai, mas eu estou sendo perseguido, ora por mim. Tem gente que entra num desespero. Eu entendo da seguinte forma. E eu digo, muitas pessoas não querem entender. Muitas das vezes a perseguição é coisa boa. Muitas das vezes o levante de Satanás é coisa boa. Que isso, irmão Leandro? Que blasfêmia! Não, não é blasfêmia. Porque, sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque quando você está sendo perseguido, quer dizer que você está nos caminhos certos. Quando o inimigo levanta contra você, quer dizer que você está no caminho certo. Estevão, ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele estava nos caminhos certos. Nenhuma pedra impediu ele de ver a glória de Deus. Agora, se Estevão estivesse sendo apedrejado porque estava roubando, ele não iria ver a glória de Deus. Olha para você ver. Então quer dizer que a perseguição, muitas das vezes, são coisas boas. Continue fazendo aquilo que Deus te ordenou. Vai ter perseguição que é coisas más. Por quê? Porque você plantou. Mas a perseguição, quando você planta coisas boas, e principalmente o evangelho de Jesus, é coisa boa. O inimigo se levanta, que se levanta o inferno inteiro. Uma legião de Satanás, ele não tem poder. Ele não tem poder quanto tem uma gota do sangue de Jesus. Aleluia. Uma legião de Satanás, o inferno inteiro. Pode ser da maior hierarquia de Satanás, do reino do inferno. Pode ser como se diz, da patente mais alta, o grandão. Pode ser o que for. Não tem poder como tem um poder de uma gota do sangue de Jesus, que se levanta o inferno. Mas se você está pregando a verdade,
Jesus vai fazer justiça por ti. É Jesus que te liberta. É Jesus que te livra. Estevão sendo apedrejado, Jesus, Deus, o Espírito Santo, não livrou ele das pedradas, mas abriu os céus para ele. Abriu os céus. Isso é motivo, sabe por quê? De fé. Nos induzir à fé. Porque naquela época, quando você vai ler, a roupa de Estevão foi jogada aos pés de Paulo, que naquela época ainda matava cristãos. Então, acredito eu que o chamado de Paulo, o ministério de Paulo, aquele sentimento dentro de Paulo de dó por aquele homem sendo apedrejado, aquele sentimento de tristeza, começou ali, quando as roupas de Estevão caiu aos pés de Paulo. Amados, muitas coisas acontecem no mundo espiritual e nós não entendemos. Mas Deus está livrando muitos das garras de Satanás. Continue servindo a Cristo. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo aquilo que agrada a Deus. E Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Para de querer ficar em redes sociais, se mostrando o que é. Eu vejo no Facebook pessoas, se quer receber uma revelação, me segue. Quer receber uma revelação, me dê, anote meu número, me chama no Zap, como se fosse uma coisa tão fácil. Como se fosse uma coisa humana. Mas não é. Uma revelação, ela tem que vir, a verdadeira revelação, ela tem que vir do Espírito Santo. Tem pessoas querendo ajudar o próximo com a palavra, sim, mas não tem o discernimento. Tem pessoas querendo ajudar o próximo com a revelação, mas são revelações falsas. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, nossa, o fulano que está aqui, ó. Aí tem um exemplo. Aqui não tem ninguém aqui, ó, na live, só tá eu aqui conversando comigo, mas a presença de Deus está aqui, para a glória do Senhor. Tá 47 minutos, só vi gente entrar e sair, mas está na bênção, glória a Deus. Mas é a mesma coisa se tivesse 1000 pessoas aqui na live e eu falar, Deus está me mostrando que uma pessoa aqui tá com a obra de macumbaria na vida. Mentira, isso não é revelação. Deus revela o oculto e o escondido. E Deus revela e fala abertamente. É o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Deus não traz uma revelação em vão. Vou julgar aqui Deus não faz assim, ó. Joga uma revelação, quem pegar é dele. Não existe isso. Isso é revelação do homem. Isso é mentira. Isso é um falso profeta. Sim, falso profeta. Sim, porque não vai se cumprir. Porque não vai se cumprir. Falso profeta, enganador, pessoas que querem fama. Aí tá aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo ao monte. Quem transportou quem? O diabo transportou a Jesus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. O diabo, ele quer te dar, ele quer me dar, ele quer dar ao mundo muitas coisas. O diabo, ele tem condição de enriquecer uma pessoa. O diabo tem condição de fazer uma pessoa ficar milionária. Tem sim. Tem sim. Tem pessoas dizendo, não, o diabo não tem nada. Tem, o diabo tem. Tem. Um terreiro de umbanda, de candomblé, isso é do diabo, isso não é de Deus. Nos Estados Unidos existe uma igreja satânica, isso é do diabo, isso não é de Deus. No México existe uma igreja satânica, isso é do diabo, isso não é de Deus. Quando é dado um frango, uma bebida, uma roupa, um dinheiro, um sacrifício de sangue, até mesmo de crianças,
né, de pessoas, quando há esse tipo de coisa, esse tipo de sacrifício, é dada ao diabo. Quando uma pessoa, ela vende a alma dela, ela vende para o diabo. O diabo tem sim coisas, tem. Para com essa mania de dizer o diabo não tem nada nesse mundo. Não, o diabo tem sim. Tem coisas que não é de Deus. Tem coisas que é do diabo. Essa igreja satânica nos Estados Unidos é do diabo, não é de Deus. É do diabo. Quem está ali dentro servindo a Satanás é do diabo, não é de Deus. Agora, a partir do momento que elas entregarem a vida delas para Cristo, a alma delas, a vida delas, o espírito delas é de Cristo. Se as pessoas vão para o inferno, é porque a alma delas é do diabo. O diabo tem condição sim de enriquecer uma pessoa. E ele mostra na palavra de Deus, Mateus capítulo 4, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo falou com Jesus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos de todo mundo e glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Se você serve mais ao diabo, como que você quer ter salvação? Se você está servindo ao dinheiro, muitos ministérios estão servindo dinheiro. Muitos líderes, muitos que se intitulam profetas, estão servindo a Satanás. Muitos. São pessoas que servem a Satanás com as suas falsas profecias, as suas falsas ministrações, o seu falso evangelho, o evangelho de homens, não de Cristo. O evangelho de Cristo, ele traz dor no momento em que você entrega a sua vida para Cristo e aquilo que a sua vontade já não é mais feita, mas sim a vontade de Deus. O evangelho de Jesus, ele começa a te trazer dor sim, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo. Para de servir a Satanás. Para de servir ao diabo. Para de se dizer que é profeta, que é isto, que é aquilo outro, se intitulando, mas nas redes sociais você não prega o verdadeiro evangelho, em cima de púlpitos você não prega o verdadeiro evangelho. Para com isso. Jesus está às portas e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. E a pergunta é, Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Raça de víboras, serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Como escaparão se serve ao diabo? Profeta que é profeta, ele não se preocupa com a calúnia, com apedrejamento, não se preocupa com a agenda vazia, não se preocupa com aquele que fala mal dele, com aquele que não gosta dele, com aquele que não gosta da pregação dele. Profeta que é profeta, não fica se mostrando, se exaltando, se intitulando. Profeta que é profeta, ele permanece em oração e Deus vai exaltá-lo conforme a vontade dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos. Para de querer se achar. O profeta que é levantado por Deus, ele vai ser perseguido. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Matar-vos-ão, não vão fazer carinho, não vão dar alimento, não vão dar dinheiro, vão matar. Vão matar.
E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Você que serve a Cristo verdadeiramente, você vai ser odiado dentro do seu lar, você vai ser odiado em meio à sua parentela, você vai ser odiado em meio aos seus familiares, você vai ser odiado no seu trabalho, você vai ser odiado em meio aos cristãos, você vai ser odiado em cima de púlpitos, você vai ser odiado na praça, você vai ser odiado em vários e em todos os lugares. Você que serve a Cristo verdadeiramente. Então, por isso que eu digo, por isso que eu repito, se você está sendo perseguido, levante a mão para Deus e agradeça. Se você está sendo caluniado, porque você prega o verdadeiro evangelho, a sua agenda está se esvaziando, e porque você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas te caluniam porque você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas querem te prender, querem te bater, querem te matar por conta do verdadeiro evangelho, dê glória a Deus. Não fica, ai, ora por mim porque estou sendo perseguido, o inimigo está se levantando. Não quer que o inimigo se levante? Sirva ao mundo, sirva ao diabo. E aí você vai ter uma vida tranquila, o inimigo não vai te perseguir. Agora, se quer servir a Cristo verdadeiramente, vai ter perseguição, vai ter apedrejamento, vai ter calúnia, vai ter morte. Por isso eu digo, no Brasil não existe perseguição religiosa a tal ponto das pessoas ficarem tão aterrorizadas. Não. Vai lá na Síria, vai lá no Afeganistão, vai lá na China, vai até mesmo há pouco tempo no México, estava acontecendo. Vai nesses lugares. Aí você vai ver o que é perseguição, onde pessoas são queimadas vivas, onde pessoas são mortas, jogadas dentro de buracos vivas. E não só elas, não só o pastor, mas também toda a sua família. Porque não negam a Cristo. Amém? Fica com essa palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus possa te dar discernimento, também a mim. Deus possa nos dar o discernimento da verdade e da mentira. E Deus possa revelar o verdadeiro chamado dele em nossas vidas. E nós possamos a cada dia mais nos esforçar para fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Um abraço do obreiro Leandro. E até a próxima, se assim Deus permitir. Compartilha, marque mais pessoas nos comentários, se inscreva nos meus canais do YouTube, do Facebook e seja abençoado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. A paz, Senhor Jesus.